Olá, segundo ano! Vamos fazer a nossa revisão de matemática do terceiro bimestre? Aí na sua tela eu coloquei um exemplo do material dourado e suas representações. Lembra que nós já falamos isso várias vezes, né? Então, os cubinhos representam as unidades, de 1 até o 9. As barras representam as dezenas, porque são 10 cubinhos juntos formando uma barra, até 90, de 1 até 9, são de 10 até 90, né? 9 dezenas ou 90, 5 dezenas ou 50. A placa é quando eu junto 10 dezenas, que formam 100 unidades, né? A placa aqui, olha, tá bem aqui, tá vendo na sua tela? Então, uma placa dessa tem 100 cubinhos, 10 barrinhas de 10, 10 unidades, 10 dezenas, perdão, né? 100 unidades. Então, essa placa é o 100. E quando eu junto 10 placas desta, eu tô tendo um grupo de 1000 unidades, 1000 cubinhos que fazem esse cubo grande aqui, né? Então, aqui o azul, ó, uma unidade, a barra 10, a placa 100 e o cubo 1000. Então, para fazer 200, eu preciso de 2 placas desta. Para fazer 300, 3 placas. 400, 4 placas e assim por diante, até dar 1000, ok? Na sua apostila, antes de ir para a apostila, vamos ver aquela relação das atividades que a gente estudou nesse bimestre. Então, nós falamos sobre o peso, quilograma, lembra? Depois do 100, a escrita dos números, as palavras, né, para se escrever esses números, figuras e formatos, as formas geométricas, dias da semana, domingo a sábado, mais números escritas, né, 200, 300, 400 e assim por diante. O tempo, que é o relógio, né, tanto o digital quanto o analógico, juntando quantidades iguais, que seria a multiplicação, é a soma, né, de partes iguais, seria o mesmo que multiplicação. A gente já está começando a entrar nesse tema aí. O comprimento, que é o metro, o centímetro. Para fazer um metro, eu preciso de quantos centímetros mesmo? Eu preciso de 100, né? Um metro faz com 100 centímetros. Eu tenho também a decomposição dos números. Lembra do quadro valor de lugar? Unidade, dezena e centena, certo? Falamos também do dobro e do triplo. Olha a tabuada do 2 e do 3 aí, né? O dobro é 2 vezes a mesma quantidade. Eu estou juntando, né? Somando. Triplo é a soma de 3 quantidades iguais, né? Então, a tabuada do 2, dobro, a tabuada do 3, triplo. E subtração com reagrupamento. Nós fizemos bastante atividades com esse tema, não é mesmo? Então, vamos lá para a apostila agora? Agora sim, vamos para a apostila. Desde o início ali do seu material, ok? Então, continuando aí, nós temos 3 capítulos, o capítulo 7, números, medidas e geometria, capítulo 8, números, operações e medida de tempo, e capítulo 9, medidas, números e operações. Então, vamos lá. Aqui, logo de início, nós falamos aqui do peso dos animais, né? E esses animais que falamos aqui são os animais brasileiros, legal, né? E para significar o peso, nós usamos esse símbolo, kg, que significa quilograma, né? E esses aqui são os aparelhos que utilizamos para a pesagem. Esses aparelhos, esses 3 aqui, são para produtos, né? E esse outro maior aqui é para seres humanos. Hoje nós temos outras balanças mais modernas, né? Mas esses modelos aqui já foram bastante usados e em alguns lugares ainda se usa, né? Então, fizemos atividades, principalmente aqui da balança. Quando a balança, o prato está mais baixo, quer dizer que o que tem dentro é mais pesado do que a balança ao lado, né? Que o prato ao lado. Fizemos essas atividades, colocamos aí o peso, né? Aqui representa 6 quilos e a balança está igual com esses 2 blocos. O que quer dizer isso? Que o peso daqui da esquerda é o mesmo do peso da direita, em duas partes, né?
3 mais 3 vai dar 6. Então, a balança está no mesmo nível. Quer dizer, então, que ela tem o mesmo peso. Então, fizemos essas atividades, eu já corrigi com vocês. Aqui a menininha fazendo a pesagem, né? Com o cachorro, 30 quilos, sem cachorro, 24. Quanto será que pesa esse cachorro? Se a menina pesa 24 e quando ela pesou com ele era 30, de 24 para chegar a 30, quantos quilos são, né? Então, nós fizemos essa atividade aí também. E falamos a partir dos números de 100, né? E a leitura desses números. A palavra 100, somente quando tem o numeral 1, 0, 0. Uma centena, 0 dezenas, 0 unidade. Depois disso, a leitura fica com a palavra cento na frente. Então, aqui tem essa explicação. Olha. Todos os números que vêm depois de 100 têm um algarismo para indicar as centenas. Quando escrevemos por extenso, usamos uma palavra para indicar a centena. Não só por extenso, né? Mas quando falamos também. Se esse algarismo é 1, a palavra é cento. Então, ó, 109, 157, 122, 170. Ok, pessoal? E aqui nós fizemos essas atividades da escrita, né? Para você ler, escrever em algarismo. Tem o algarismo aqui para você escrever com palavras. Já fizemos isso também. Aqui nós tratamos de duas centenas. Como que é duas centenas? Duas centenas, 0 dezenas, 0 unidades, né? 200. 211 é como? Duas centenas, uma dezena, uma unidade. 85, 8 dezenas, 8 e 5 unidades, né? Aqui nós temos duas placas de 100 representando 200. E a leitura, né? Depois 200 é 201, 202, 203. Então, a palavra 200 vai se repetir, né? Do 1 até o 99, até chegar ao 300, né? Nós fizemos essas atividades aí. E nesse próximo tema, nós falamos sobre figuras e formatos, né? As figuras geométricas, a gente encontra ela em vários lugares, nos objetos que usamos na escola, até mesmo em edifícios, em prédios, em monumentos históricos, né? Olha só esse local, que bonito, né? Isso fica lá no Paraná, é chamado de Portal, né? É o Parque do Tanguá. Ele tem formato que, olha, de retângulo, tem cilindro, tem triângulo, né? A pirâmide, né? Então, tem esses formatos aí que vocês já conhecem, que nós já falamos sobre isso, né? Então, as formas geométricas, as figuras geométricas, elas têm lados, né? Então, aqui nós temos uma sequência geométrica com as figuras de triângulo, de losango, de retângulo e círculo, né? Formando aí um desenho, uma sequência. E aqui nós temos, quando nós pegamos o sólido geométrico e fazemos um molde dele, uma marca na areia, né? Então, esse aqui tem uma forma quadrada. Que será que material foi esse que fez essa marca? Nós fizemos essa atividade, né? Dos dois círculos aqui, o maior e o menor, dos retângulos aqui de vários tamanhos, dos triângulos, né? Então, como se fossem carimbos, mas no caso aqui são de formas, não só formas geométricas, né? Mas são dos sólidos geométricos, ok? E nós também medimos aqui esse quadrado, quantos lados ele tem, possui as mesmas áreas, né? Os mesmos lados. Aqui nós temos diferentes formas de triângulo. O que eles têm em comum? Que todos eles têm 3 lados, por isso que é triângulo. Lembra que eu falei? Tem 3 ângulos, ok? Outra forma de sequência geométrica que fizemos também, usando material de apoio, já fiz com vocês. Então, nessa parte aí tá tranquilo, né, pessoal? Em relação aos sólidos e as formas geométricas. Nesse outro ponto aqui da atividade, nós falamos sobre os dias da semana. Nós temos 7 dias que formam uma semana, começando pelo domingo, que é o primeiro dia. Aqui tá uma ordem diferente, né? Começou com segunda e terminou com domingo. Mas lembra, eu já expliquei para vocês em outros momentos, né? O domingo é o primeiro dia da semana e geralmente é um dia de descanso, né? Aí vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira
que são os dias que vocês estudam, vão para a escola. Sábado é o último dia da semana, o 7º dia, que também é um dia de descanso. Então, nós temos 2 dias de descanso, 5 dias para vir à escola, para ir para a escola, né? Alguns também têm 5 dias para trabalhar, 2 dias para descansar. E aqui nós fizemos uma tabela de aniversariantes com seus aniversários correspondentes, né? Quem caiu na segunda, quem caiu na terça e assim por diante. Então, esse foi o final do capítulo 7. Entrando aqui no capítulo 8, nós vamos falar sobre mais números e medida do tempo, do relógio, né? Então, ali as crianças brincando com o álbum de figurinhas, e aqui são os mais números, né? Nós falamos lá no capítulo 7 até 200. Aqui já vem 300 em diante, ó. 3 centenas, 3 placas de 100, 3 centenas, 0 dezenas, 0 unidades, aí no quadro valor de lugar, né? E a leitura é 301, 302 e assim por diante. O único que muda a forma de ler e escrever é o 100, né? Que a gente não fala 101, 101. O 100 é somente para corresponder a uma centena, né? Do 200, 300, 400, 500, 600 e 700, 800 e 900 não muda quando eles se juntam com as dezenas e as unidades. Aqui nós fizemos mais atividade de escrever números, tanto com palavras quanto com algarismos, né? Os números que se repetem e assim por diante. Então, mais atividade com os animaizinhos fofos lá do Brasil, né? E os suas respectivas curiosidades. Aqui nós falamos do 400, né? Então, 100, 200, 300 e 400 são centenas exatas. E nós temos esses outros, né? 500, 600, 700, 800 e 900, né? Fizemos essas atividades de sequências numéricas e eu espero que vocês consigam fazer sem nenhuma dificuldade, né? Já nessa parte do capítulo, nós falamos sobre o tempo e o instrumento que usamos para medir o tempo, que é o relógio. E esse poema que nós gostamos bastante, né? Do Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Tem até uma musiquinha, né? Que eu já mostrei para vocês lá no YouTube. Se você quiser ver de novo, é só digitar aí, o relógio Vinícius de Moraes. Então, nós sabemos que o relógio é o instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. Os relógios marcam o tempo em horas e minutos. E sabemos também que o dia é aquele movimento que o nosso planeta faz em torno de si mesmo, de girar em torno de si mesmo, e recebe a luz do Sol, leva 24 horas. E nós temos 2 tipos de relógio. O relógio que você está vendo aí é o relógio digital. Então, ele tem 2 números na esquerda e 2 números à direita. Aqui está mostrando só um número à esquerda, né? 600. O que significa? 6 horas. Esse outro, 7 horas. Mas nós temos a repetição de 6 horas e 7 horas em 2 períodos. No período da manhã e no período da noite. Quando é de manhã, a gente fala 6 horas da manhã mesmo, 7 horas da manhã. E quando é noite, 6 horas da noite, 7 horas da noite e assim por diante. Ou nós podemos falar também 18 horas, 19 horas, 20 horas, né? Lembra que nós fizemos essa tabela mostrando essas horas correspondentes, né? Então, aqui 10 horas, né? 10 horas, 4 horas, 12 horas, meio-dia ou meia-noite, né? E aqui tá explicando, ó, quantas horas tem um dia. Em uma parte do dia, a luz do sol. Em outra parte, o sol está escuro e há estrelas e a lua. Quando há o sol, é dia. Quando o sol vai embora, né? Quando o sol escurece, dizemos que é noite. Um dia inteiro tem 24 horas. Por isso, podemos ver na mesma hora relógios digitais indicando números diferentes. Por exemplo, 15 horas é o mesmo que 3 horas. 20 horas é o mesmo que 8 horas. No caso aqui, 8 horas da noite, né? Quando é 20 horas. E 15 horas é 3 horas da tarde. E essas atividades que vocês fizeram aí, né? 16 horas e 4 horas correspondem à mesma hora? Sim, né? Só que 16 horas é o horário da tarde. Aí já é bem específico, né? Quando é o horário da tarde.
Fizemos mais atividades aí do relógio. Eu expliquei para vocês, né, o relógio digital, o relógio analógico. Então, eu espero que tenha ajudado na compreensão aí. E peço para a mamãe para mostrar a hora para vocês em casa, né? Para o papai também, para poder treinar bastante, para aprender a olhar a hora no relógio, tá bom? Juntando quantidades iguais. Aí a nossa tabuada em formato de adição, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandejas. E cada bandeja tem 5 flores, 5 vasinhos. Então eu vou juntar 5 mais 5 mais 5 mais 5, 8 vezes. E quanto que tem no total, né? Nós fizemos essa atividade. A resposta é 4 dezenas. O que é 4 dezenas mesmo? 40, né? Fizemos essas atividades e chegamos aqui naquela parte do dobro e do triplo, né? O que é dobro? Quando juntamos uma quantidade com ela mesma, obtemos o dobro dessa quantidade. Exemplo, 2 mais 2. O dobro de 2 é 2 mais 2, 4. O dobro de 10, 10 mais 10. Quanto é isso? 20, né? Então, é a tabuada do 2. Fizemos aí da receita, né? Dobrando a receita de bolo de cenoura, que eu adoro. Vocês gostam de bolo de cenoura? Eu gosto bastante, né? Depois aí do dobro, nós falamos do triplo, que é 3 vezes o mesmo número, a mesma quantidade. Então, quando juntamos uma quantidade com ela mesma e novamente com ela mesma, quer dizer, 3 vezes, obtemos o triplo dessa quantidade. Então, qual é o triplo de 2? É 2 mais 2 mais 2. Eu vou somar o 2 3 vezes com ela mesma, né? E dá 6. O triplo de 10. 10 mais 10 mais 10, 30. Então, o triplo é 3 vezes, a tabuada do 3. Fizemos aí a atividade, né? Eu espero que vocês tenham compreendido também essa parte aí. Aqui nós falamos de probabilidade, mas isso aí não vai cair na prova não, tá? Mas pode dar mais uma olhadinha aí para compreender melhor, né? Aqui nós temos bolinhas pretas e bolinhas brancas. É possível tirar uma bolinha amarela daí de dentro? Não, né? Porque não tem amarela. Aqui, olha, nessa caixa aqui, tem mais preta ou mais branca? Mais preta. Então, a possibilidade de pegar mais preta aqui é maior ou menor? É maior, né? Porque eu tenho mais bolinhas pretas. No caso aqui, dessa outra caixinha, né? Parece que tem mais preta, mas não tem. Então, são iguais. Então, a probabilidade de eu pegar bolinha branca é igual de eu pegar a bolinha preta, porque a quantidade é a mesma, né? Já no capítulo 9, nós falamos de medidas, números e operações. Aqui o quadro valor de lugar. 3 unidades, 6 dezenas e 2 centenas. Que número que formou? 263. Nós medimos, né, vários componentes da nossa sala usando o metro. Lembra, pessoal? Eu cortei uma fita para vocês, um barbante com 1 metro, e saímos medindo aí as paredes, o chão, né, com os nossos passos também, as nossas mesas, as nossas cadeiras, até o quadro da sala a gente mediu, não foi? Primeiro nós medimos com passos. Primeiro, cada passo tem um tamanho diferente. Meu pé é maior, minhas pernas são maiores, então lá vai ser diferente do de vocês. Para ser igual para todo mundo, foi desenvolvida então uma medição que chamaram de metro. Aqui, olha, esse menino tem 3 anos e ele já tem 1 metro, que é 100 centímetros. Então, essa medição vai ser igual em qualquer lugar do nosso planeta. Então, não vai ter dúvida quanto a isso, né? 1 metro no Brasil é 1 metro no Japão, 1 metro na Argentina, 1 metro na Alemanha, em qualquer outro lugar, né? Então, não vai ter diferenças. Medimos aí a área, né, das formas geométricas, dos locais que a gente conhece, né, da piscina, do canteiro aí da horta, né, de um lenço, até mesmo aqui de um pedaço de papel para embrulhar uma lata, né? Então, como que nós podemos fazer isso? Aqui no caso são retângulo, né? A piscina tem um formato retangular. Então, se aqui tem 7 metros, aqui também vai ter 7 metros, aqui em cima.
Se desse lado tem 5 metros, o outro lado também vai ter. Então, quanto que tem essa área? Eu vou somar 7 mais 7 com 5 mais 5. Fizemos essas atividades aí. Olha aqui o canteiro de horta, né? Já que eles têm a medida diferente, mas eu tenho aqui, ó, 5, 3 e 4. Então, quanto que tem essa área? Eu vou somar 5 mais 3 mais 4. E eu vou saber quanto que tem a área. Para colocar uma fita aqui em torno desse quadrado, né, de tecido, eu falei para vocês escolherem qual o tamanho que tem. Como é o quadrado, tem que ser todos os lados o mesmo tamanho. E somar, né, 4 vezes, para saber a medida que você vai precisar de fita aqui nesse pano, né, nesse tecido, nessa toalha. Ok? Aqui nós fizemos uma atividade de decomposição. Que número que eu formo com 154? Que número formou? 154. E na sua decomposição, ele é como? Uma centena, ou 100, 5 dezenas, ou 50, e 4 unidades, né? Então, aqui nós temos outro número. Que número ele forma? Olha, tá misturadinho aí, mas pelas cores a gente consegue fazer. Aqui eu tenho 7 dezenas, 8 unidades e 5 centenas, né? Dá 500. Que número ele forma? 578. 5 centenas, 7 dezenas, 8 unidades. 500 mais 70 mais 8. Certo, gente? Então, fizemos essas outras atividades, ó. 525 dá o quê? 525. 200, 0 de dezena e 1, que número que dá? 201. 360 e 0 unidades, dá 360. Certo? Muito fácil, não é? Também nós temos a forma de somar com essa outra decomposição aqui, olha. 18 é o quê? 10 mais 8. 11 é o quê? 10 mais 1. Então, eu somando dessa forma, tem 8 mais 1, 9. 10 mais 10, 20. Que número que deu? 29, né? Temos esses outros exemplos aí que nós fizemos também em sala de aula. Mais atividades de soma. E nessa parte aí é muito tranquilo, né, pessoal? Sempre somando pela unidade primeiro, depois dezena, depois centena, para não ter erro, né? Somos maiores que 100, né? Então, ó, 90, o que é 90? 90 mais 5. E 58? 50 mais 8. Somei as unidades, dá 13, somei as dezenas, 140. Mas 13 aqui tem dezena, não é verdade? Então, eu vou separar de novo. Então, 140 é 100 mais 40. 10 é o quê? 10 mais 3. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E que número me deu? 153. Isso aqui é uma forma de fazer essa adição. Mas tem aquela outra forma, né? Da soma com agrupamento, que nós fizemos bastante aí em sala de aula também. Aqui nós fizemos uma tabela, né, das pessoas que moram na casa, com os irmãos, a cidade onde mora, né? E nós falamos também do litro, que é uma medida de capacidade, de tudo que é líquido, né? Capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que cabe nele. No dia a dia, usamos o litro para indicar essa capacidade. O símbolo do litro é a letra L maiúscula, ok? Então, fica fácil aí de saber, né? A cada 1 litro eu tenho 1000 mililitros. O litro, ele é dividido em 1000 mililitros, ok? E aqui nós temos a subtração, né, de reagrupamento. Nós fizemos essa atividade aí em sala de aula, fizemos bastante também no caderno. Eu coloquei lá no Hangout um vídeo de uma professora bem bacana explicando como que é a subtração de reagrupamento. Lembra disso? Dá uma olhadinha lá, né? Reveja novamente para tirar qualquer dúvida que você tenha. Então, pessoal, para relembrar aí o que é a subtração de reagrupamento, eu tenho uma imagem aqui que lembra um pouco aquilo que eu expliquei hoje em sala de aula. Então, olha, 83 menos 25. Lembrando que 83 é maior que 25, então ele tem que estar em cima, ok?
na primeira parcela. Então, o que é 83? É 80 mais 3. O 3 é menor que 5, mas o 8 é maior que 2. Então, começando pela unidade. Se o 3 é maior que 5, eu tenho que colocar ele como um número maior que 5. O que eu faço? Tiro uma dezena aqui do 8, coloco aqui no 3, não vai ser mais 3, vai ser o quê? 13. E o 8 agora não é mais 8 dezenas, são 7 dezenas. Então, agora eu vou fazer a subtração aqui da unidade. 13 menos 5 é o quê? 8. E 7, que não é mais 8, é 7, agora 7 dezenas, menos 2 é igual a 58. Então, 83 menos 25 vai dar 58. Eu usei o reagrupamento, né? Transformei aqui a unidade em dezena para poder tirar aqui do número que era maior que esse primeiro fator aqui de cima. Espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Porque não é difícil, é só mesmo prestar atenção e fazer as atividades aí com calma, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida, nós vamos estar falando sobre isso novamente em sala. Vamos fazer mais exercícios, tá bom? E vocês vão aprender isso aí, vai ficar na memória de vocês para sempre, ok, pessoal? Se cuidem, estudem bastante, descansem, bebam água, né? Se alimentam direitinho, que eu vejo vocês na próxima aula, combinado? Um abraço, turminha, até mais, tchau!